Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1. Eu sou o professor Christian. Hoje é a introdução à cinemática. Olha só, introdução à cinemática. Agora nós vamos ter a oportunidade de trabalhar alguns fenômenos relacionados à mecânica clássica. Pô, Christian, mas calma aí, até agora um fenômeno relacionado à física ou à mecânica clássica? Sim. O que nós discutimos até agora? Olha, para você chegar em introdução à cinemática, para você chegar em cinemática, o que você precisa de estudar antes? A gente discutiu as grandezas físicas. O que nós discutimos em grandezas físicas, Cris? Nós discutimos as grandezas físicas fundamentais e as grandezas físicas derivadas. O que nós vimos aqui? Um fenômeno físico, eu precisava de medir uma grandeza chamada comprimento, chamado massa, tempo, intensidade luminosa ou temperatura. É um fenômeno físico. Bom, e aí você precisa de identificar o fenômeno físico que você vai estudar com o instrumento de medida adequado, com a escala de medida adequada, com a grandeza física adequada. A grandeza física é o valor numérico e a unidade de medida. Uma grandeza física fundamental. Fundamental para a mecânica clássica é comprimento, massa e tempo. O que nós discutimos relacionados a comprimento? Todas as escalas. Então a gente falou em comprimento, a gente falou em quilômetro, a gente falou em polegada, a gente falou em milímetro, a gente falou em jarda, a gente falou em metros, a gente falou numa série de unidades de medida para comprimento. E os fatores de conversão, os padrões de conversão de uma unidade de comprimento em outra unidade de comprimento. A gente fez a mesma coisa para a massa. Então a gente falou em quilograma, a gente falou em tonelada, a gente falou em slug, a gente falou em unidade de massa atômica. E depois que a gente fez isso, a gente falou dos fatores de conversão de uma unidade de medida de massa para outra unidade aqui no curso, ok? Depois disso, nós fomos para a unidade de tempo, que é extremamente importante na física. A gente foi falar em tempo, a gente falou em segundos, a gente falou em horas, a gente falou em minutos, a gente falou em dias, a gente falou em anos, a gente falou em séculos e também estabelecemos os padrões de conversão, né? 1 hora, 60 minutos, um dia, 24 horas, né? Uma semana, 7 dias, um mês, 30 dias. A gente sabe que tem as suas variações, tanto para mês, como para hora, como para dia, né? Como para semana. Então a gente estabeleceu os padrões de conversão de uma unidade de tempo em outra unidade de tempo, tá ok? Massa e tempo são as importantes para nós em mecânica clássica, né? Então em mecânica clássica, nós, antes de discutir os fenômenos relacionados à cinemática, dinâmica e estática, que faz parte da mecânica clássica, e o primeiro elemento que a gente vai discutir é a cinemática, a gente precisou de entender o comportamento das grandezas físicas e os fatores de conversão. Depois disso, a gente viu que essas grandezas físicas elas poderiam ser associadas. Comprimento por tempo. Comprimento dividido por tempo ao quadrado, aceleração. Quilograma, metro por segundo ao quadrado. Força. Quilograma, metro, por exemplo, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Metro vezes metro dá metro quadrado, quilograma, metro quadrado, segundo ao quadrado. Pode ser unidade de medida de energia mecânica, energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica. Ok? Depois a gente falou em pressão, Newton por área. E Newton é quilograma, metro por segundo, área, metro quadrado. Das grandezas fundamentais. E a gente viu que 99% das grandezas físicas são grandezas derivadas, fundamentais. Então, se você for estudar um fenômeno físico, as grandezas fundamentais, são 7 grandezas fundamentais. Né? Aqui eu incluo intensidade luminosa, número de mol,
e também eu tenho temperatura, intensidade e carga elétrica. São as 7 grandezas fundamentais que descrevem todos os fenômenos que nós conhecemos até agora. Olha só que legal, porque depois a gente vai associar essas grandezas, né? Então, se você fala em carga, né? Carga elétrica por segundo, isso daqui é Coulomb. Isso daqui é, é Coulomb. Carga elétrica, carga é Coulomb. Coulomb por segundo. Isso daqui é corrente elétrica, ampere, por exemplo, no sistema internacional. Falando em velocidade, como eu disse para vocês agora há pouco, né? Eu estou falando em metros, unidade comprimida por tempo. Tempo em segundos, olha lá, metros por segundo, quilômetros por hora, centímetros por segundo e assim vai. Então você tem que 99% das grandezas físicas são grandezas derivadas das fundamentais. E agora nós vamos estudar fenômenos físicos relacionados a essas grandezas. E os fenômenos relacionados à mecânica clássica, aquela mecânica clássica é dividida em 3, mas elas são associadas entre si. Cinemática, dinâmica e estática. A cinemática, que é o primeiro elemento que a gente vai discutir com vocês, são os elementos relacionados a movimento, ou a falta dele. Se eu falar que ocorreu um deslocamento, unidade de comprimento. Se ocorreu um deslocamento, mudança de posição, unidade de comprimento. E você pode medir isso em relação ao tempo, outra unidade unidade fundamental. Então, quando eu fizer a relação entre variação da posição, deslocamento, em relação à variação do tempo, que é o intervalo de tempo que isso ocorreu, eu tenho velocidade. Olha só que louco isso daí. Depois, então, eu vou falar em velocidade, depois eu vou falar em aceleração, eu vou ter que falar em cinemática, eu tenho que caracterizar alguns elementos, que eu vou caracterizar com vocês agora. Primeira coisa, estabelecer o sistema de referência. Para você observar um fenômeno físico, você tem que ter uma referência. Se é a parede, se é o chão, se é a intensidade luminosa, se é calor, se é luminosidade, intensidade luminosa, luminosidade, né? Se eu falar em som, se eu falar em luz visível, né? Então, eu preciso estabelecer, né, o sistema de referência. E para nós, na mecânica, o sistema de referência, ele estabelece uma situação muito específica, que você consegue observar se um objeto está em movimento ou se está em repouso. Então, quando a gente estabelecer, agora, em cinemática, o sistema de referência, que é o primeiro ponto, a gente vai conseguir identificar só um repouso. Mas como é que eu sei que um objeto está em movimento ou está em repouso? É só olhar nele, Cristian. Não é só olhar nele não, meu amigo. Você olha para mim agora, eu estou em movimento ou estou em repouso? O que você acha? Estou em movimento ou estou em repouso? Estou em movimento ou estou em repouso? Eu falo para você que eu estou em movimento. Ah, Cristian, imagina, eu estou olhando você em relação à luz. Meu amigo, eu estou em cima do planeta Terra. E eu estou em cima do planeta Terra, minha casa em cima do planeta Terra, e o planeta Terra girando no movimento de rotação. Olha só, hein? Aí ficou doido de tudo, né? Aí pirou geral, né? Porque no movimento de rotação, dia e noite, então nós estamos em movimento de rotação, estamos em movimento de translação, o período completo de volta em volta do Sol é 1 ano, 12 meses, 365 dias. Então você está em movimento constante em relação ao Sol, no movimento de rotação, no movimento de translação e no movimento de precessão. Mas ela faz esse tipo de movimento ainda em relação ao Sol. Ela vai girando em volta do Sol, ela vai girando em relação ao seu próprio eixo. Tem momentos do dia que ela fica mais próxima e mais longe, o norte e o sul, o norte e o sul, o norte e o sul, o norte e o sul. Olha só que legal, o norte e o sul, e ele vai variando. Movimento de precessão. Olha só que bacana. Então, quando a gente for discutir cinemática, agora eu falo para você que estou em repouso. Ah, mas você está maluco. Você acabou de falar que você está em movimento, rotação, translação e precessão. Agora você afirma categoricamente que você está em repouso em relação à lousa.
Em relação ao piso, em relação à sala, eu estou em repouso. Sistema de referência. Extremamente importante? Extremamente importante. Então nós vamos estabelecer. Depois nós vamos falar de corpo extenso e ridículo, não é? Corpo estranho. Bom, você conhece muitas pessoas estranhas aí, né? No seu dia a dia, né? Então você vai olhar para aquela pessoa, ela pode ser considerada um corpo extenso ou uma partícula. Muito esquisito aquele cara, né? Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre corpo extenso ou partícula. Quando que eu posso considerar um objeto como sendo classificado como partícula ou como corpo extenso? E aí eu vou te dar um exemplo fenomenal. Um carro. Quando ele desloca na rodovia Dutra, né? Nós estamos aqui na rodovia Dutra, em Guaratinguetá, eu moro em Guaratinguetá, mas a FATEC de Pindamonhangaba, eu trabalho em Pindamonhangaba. E aí eu pego meu carro e vou me deslocar até a FATEC Pinda. Eu saio de Guaratinguetá e vou até Pindamonhangaba. 50 km, vamos supor que seja 50, também a gente faz, tá bom? Também a gente faz, tá bom? 50 km. O deslocamento do meu carro em 50 km. O tamanho do meu carro vai influenciar um speed. Qualquer movimento brusco que você fizer dentro da sua garagem, pode ocorrer um acidente e você bater o carro? Pode. Corpo extenso. Então, quando ocorre um movimento em uma trajetória, nossa, agora eu vou ter que falar de trajetória também. Trajetória também. O que é trajetória para nós? Trajetória é justamente o caminho que foi desenvolvido por uma partícula ou corpo extenso em relação a um dado referencial, em relação a um sistema de referência. E para eu identificar deslocamento e espaço percorrido, eu analiso o objeto. Se é um carro, se é um ônibus, se é um trem, se é um planeta. Se é o sangue circulando dentro do meu corpo. Porque o coração é uma bomba que está pulsando e está fazendo o quê? Fazendo com que o sangue se desloque dentro do meu corpo. É isso aí. Deslocamento. Se tem deslocamento em relação ao tempo, eu consigo até medir a velocidade do fluxo sanguíneo. Se eu abro uma torneira e ele tem vazão, eu posso medir a quantidade de líquido 10 litros por minuto. Isso é uma taxa de velocidade. Litros por minuto. Isso é vazão. Então, você vai identificar o seu fenômeno físico agora estabelecendo, falar em partícula, depois corpo extenso e partícula, a gente vai falar em trajetória, e depois de trajetória, a gente vai falar em deslocamento, espaço percorrido, a gente vai entender a diferença entre deslocamento e espaço percorrido, e a gente vai estabelecer a relação com a grandeza tempo. Tempo é a grandeza física mais importante que existe. E é a única que nós não temos o controle. Para medir comprimento, para medir a massa, você tem um instrumento de medida e você usa ela de acordo com o jeito que você conhece, o conhecimento que você tem em utilizar aquele instrumento. Uma trena, eu vou medir, eu vou me deslocar aqui na sala onde eu estou, eu vou me deslocar 2 metros. Então eu vou medir com uma trena 2 metros e demora 2 segundos. 2 metros em 2 segundos. Eu teve um deslocamento de 2 metros em 2 segundos. Relação de comprimento em relação ao tempo, 2 metros dividido por 2 segundos. 2 dividido por 2 dá 1, então vai ficar 1 metro por segundo. É a velocidade. É a taxa de vazão do Christian em que ele ocorre esse deslocamento ao longo do tempo. Então, depois que a gente discutir deslocamento, espaço percorrido e a grandeza física tempo, a gente vai partir para os fenômenos relacionados a movimento, né? Mas agora caracterizando o movimento uniformemente variado, se ele é retilíneo, se ele é curvilíneo, né? Depois, se é um movimento em uma dimensão, em 2 dimensões, em 3 dimensões. A análise ela fica um pouco diferente, ela é diferenciada sim, ok? Então, vem comigo. Então é o seguinte, a cinemática ela se preocupa com o movimento, mas ela não se preocupa com a causa que desenvolveu aquele movimento ou a falta dele. Então tem isso que você tem que analisar. A causa do movimento ou a falta dele. Ou quer dizer isso,
o objeto foi empurrado, o objeto foi puxado. Então você está vendo o movimento de um objeto que foi empurrado, o movimento de um objeto que foi puxado. Ou então esse objeto está sendo tracionado através de um motor ou através de uma carroça, tração animal, por exemplo, tração mecânica. Tração mecânica é o motor que leva o carro ou o ônibus, o avião, o trem, sei lá, até um determinado ponto. Você tem um motor que faça esse tipo de efeito, né? Então, no caso da cinemática, a gente vai estudar todos os conceitos relacionados ao movimento ou à falta dele. Eu falo a falta dele porque o objeto pode estar em repouso. Então eu quero caracterizar o movimento do Christian em relação à lousa agora. Ele está em repouso. Qual o deslocamento? 0. Em relação ao tempo? 5 segundos, 10 segundos, 1 hora, 2. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer? Eu acho que pode acontecer. Ok? Então você precisa de estar ligado. Quando está estudando cinemática, eu não estou preocupado. Mas o movimento está sofrendo ação do atrito. Para eu analisar se o movimento está sofrendo ação do atrito ou não, eu tenho que discutir as causas desse atrito. Força de atrito o piso, né, ou a superfície que está extremamente rugosa, e aí eu tenho que fazer um polimento nessa superfície, ou eu tenho que lubrificar essa superfície. Então aí a gente vai buscar a questão da dinâmica. A dinâmica é a causa que favoreceu ou a falta do movimento, dinâmica. Então se o objeto está em tração animal, ou ele está em tração mecânica, ou esse objeto foi empurrado, foi puxado, né, foi levantado, ou foi pressionado, então agora é a causa do movimento. E aí a gente vai ver as leis de Newton, força, o conceito de força. A gente vai falar em princípio da inércia, a gente vai falar em princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, primeira lei de Newton, lei da inércia. Falar da segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, e depois a gente vai falar de ação e reação. Né? E quando a gente depois for discutir a questão da dinâmica, é lógico que a gente vai buscar que força é massa vezes aceleração. Aí vem uma grandeza física fundamental, massa, mais aceleração, que é a grandeza de comprimento dividido por tempo ao quadrado. Então, quando a gente falar em força, a gente vai falar em aceleração, que está relacionada a movimento, está relacionada à cinemática, ok? E quando a gente falar em dinâmica, depois a gente vai falar em trabalho e energia, energia mecânica, energia potencial gravitacional, a gente vai falar em força gravitacional, força-peso, a gente vai falar de vários elementos aqui, a cinemática e a dinâmica, que ele está em repouso. Por que ele está em repouso? Ele está em repouso porque existem várias forças envolvidas nesse objeto para ele ficar em repouso. E para ele ficar em repouso, a gente tem uma análise da interação de forças. Então, a somatória das forças aplicadas nesse objeto para ele estar em repouso. Eu sei que existe pelo menos duas aqui. A força-peso puxando esse objeto para baixo. Então, eu tenho um apagador. No suporte. Eu tenho pelo menos a força-peso puxando esse objeto para baixo. Pelo menos a força-peso puxando esse objeto para baixo. E existe a reação normal, né? Que é a reação da força de pressão, né? E a base. Então, quando você analisa essas duas forças, por que o objeto não está em movimento? Porque a normal é igual a peso. Isso é uma coisa que a gente vai analisar. E agora o Christian está aplicando uma força. Tirou o apagador do local. A normal é maior que a força-peso. Você entendeu a situação? Olha só onde a gente pode chegar. Tá bom, pessoal? Então agora, como primeiro tópico sobre a discussão sobre cinemática, como é o nosso objetivo agora é discutir, né, os fenômenos relacionados a movimento ou a falta de movimento, então os elementos relacionados a movimento ou a falta de movimento. Então, para a gente estabelecer a coerência de análise, né, em relação ao movimento ou à falta de movimento, que a cinemática está preocupada com isso. As causas, o que causou ou não aquele movimento, aí no segundo momento, né, que a gente vai discutir sobre dinâmica.
Então agora nós vamos discutir cinemática, tá bom? Bom, e o primeiro elemento que a gente precisa estabelecer, a gente tem que estabelecer o sistema de referência. Para analisar justamente aquela discussão, né, ou várias discussões, por exemplo, se um sistema está em movimento ou se está em repouso. E aí estabelecer primeiro a questão do referencial. Para você analisar um fenômeno físico e utilizar as grandezas físicas adequadas, você precisa estabelecer primeiro o referencial. Então você tem que deixar bem claro, olha, na análise de movimento de um ônibus na rodovia, eu estou usando como referência o ônibus. Ou eu estou usando como referência o ponto de ônibus. Porque eu consigo caracterizar movimentos diferentes só do fato, movimentos diferentes, ou a falta de movimento, só do fato de eu falar em referencial. E te dou um exemplo. Eu estou no ônibus, meu referencial é o ônibus. E aí eu estou sentado dentro de um ônibus e o ônibus está se deslocando ao longo da rodovia, ou ele está se deslocando dentro da cidade. Né? Está em movimento dentro da cidade. Eu dentro de um ônibus, analisa você dentro de um ônibus, presta atenção. Eu estou sentado dentro de um ônibus, estou lá, sentadinho dentro do ônibus. E aí o que acontece? Eu olho para os objetos, as pessoas dentro do ônibus. O que acontece com as pessoas, com os objetos dentro do ônibus em relação ao ônibus? Se você não tiver ninguém andando no corredor do ônibus, está todo mundo em repouso. Você está sentado, as outras pessoas, a pessoa do seu lado, a pessoa na frente, atrás, tá todo mundo, o motorista do ônibus, o cobrador do ônibus, está todo mundo sentado. Então está todo mundo em repouso em relação ao ônibus. Caramba, mas está todo mundo parado em relação ao ônibus? Sim, estamos todo mundo parado em relação ao ônibus. E eu olho pela janela do ônibus. Quando eu olho pela janela do ônibus, o que eu observo? Eu olho a paisagem e a paisagem começa a passar pela janela do ônibus. Então eu observo que eu estou parado em relação ao ônibus e a paisagem está passando, a paisagem está em movimento. É como se eu estivesse assistindo um filme e a paisagem está movimentando ao longo, né, do tempo. E eu vejo a paisagem passando, eu olho para a direita, eu olho para a esquerda, eu olho para frente, eu vejo os objetos se aproximarem do ônibus, eu estou vendo o objeto se aproximar do ônibus, eu estou sentado. Agora, para você que está no ponto de ônibus, referencial agora é você. Mudei o referencial. Agora o referencial é fora do ônibus. A pessoa no ponto de ônibus observa o ônibus, então ela, olha só, você no ponto de ônibus sentado. Olha o ponto de ônibus, olha o protetor, né, de pessoas ali, né, aquilo ali que fica dando cobertura, né, dando o ponto de ônibus, né, tem um marcador do ponto de ônibus. Em relação a você, não muda de posição, então está todo mundo em repouso. E aí quando você olha para o ônibus, você vê o ônibus se aproximar, porque ele está ficando cada vez mais perto de você. E as pessoas dentro do ônibus se movimentando junto com o ônibus. Então agora para você está todo mundo dentro do ônibus e todo mundo junto com o ônibus se movimentando. E antes que eu que estava dentro do ônibus, eu que estou dentro do ônibus, olha só, a análise pode ser simultânea, né? Quem está fora do ponto de ônibus e quem está dentro do ônibus. Quem está fora no ponto de ônibus ou quem está dentro do ônibus. Eu posso permutar a referência e analisando o fenômeno físico, olhando duas visões diferentes. Olha só que legal. E aí, para quem está fora, vê o ônibus passando. E aí ninguém dá o sinal para o ônibus simplesmente passa pelo ponto de ônibus. E você olha para todas as pessoas olhando para você e todas elas se movimentando junto com o ônibus. Então a questão do referencial, você tem que fixar um ponto. Para você discutir se um objeto está em movimento ou não está em movimento, você precisa de fixar um ponto. Para eu falar para você que você está em repouso em relação à Terra, ok. Se você está em repouso em relação ao Sol, nevermore. Ok? Então você tem que estabelecer o seu referencial. Primeira coisa é referencial. Segundo ponto, sistema de referência. Qual é o padrão utilizado? Sistema de referência. Eu quero caracterizar o movimento
em linha reta ou em uma dimensão. Movimento para frente e para trás, no eixo X. Para cima e para baixo, eixo Y ou eixo Z. Então você tem um sistema de referência. O nosso sistema de referência que a gente utiliza é um sistema de coordenadas cartesianas. Sistema de coordenadas cartesianas. Sistema de coordenadas cartesianas. O sistema 3D. Sistema 3D. Onde você tem o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Comprimento, largura e altura. Comprimento, largura e altura. Qual é a principal característica do sistema de coordenadas cartesianas? René Descartes. René Descartes desenvolveu o sistema cartesiano. René Descartes. Caramba, que legal, Christian. Ele foi desenvolvido em 1637 depois de Cristo. Sistema de coordenadas cartesianas. Tudo a gente usa sistema de coordenadas cartesianas. E ele desenvolveu esse sistema de coordenadas. A característica do sistema de coordenadas cartesianas é que o ângulo formado entre os eixos forma um ângulo de 90 graus. Formam ângulos de 90 graus. Não acredito, Christian. Essa é a característica principal do sistema de coordenadas cartesianas. Forma um ângulo agudo. Um ângulo reto, desculpa, não é agudo não. Um ângulo reto de 90 graus. Sistema XY, isso daqui é um sistema 3D. Sistema 3D. Então, se você utilizar o sistema 3D, 3 dimensões. Se você está falando do movimento em uma dimensão, por exemplo, o trem, ele só vai para frente e vai para trás. Então, você vai usar somente o eixo X. Positivo para a direita, negativo para a esquerda, porque o eixo X, a gente vai estabelecer também o seguinte. Se você tem, por exemplo, o eixo X orientado, então, em uma dimensão, eixo X orientado para a direita, então eu vou escrever aqui, ó, eixo X, movimento em uma dimensão. A gente tem que estabelecer o sistema de referência, a origem do sistema. Ó, aqui, ó, cruzamentos dos 3 eixos, é o zero, marco zero. Marco zero, é a partir daqui que você começa a medir o comprimento no eixo X, é a partir daqui que você começa a medir o comprimento no eixo Y, e a partir dali você comprimento no eixo Z. Só que todos os eixos, olha lá, marco zero, ou a origem, marco zero da cidade, ou a origem da posição, por exemplo. À direita, valores positivos, 2, 3. À esquerda, valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Christian, ou o deslocamento pode ocorrer na direção negativa? Pode. Ah, mas o movimento é dado em movimento ré? Não, não é. Se eu estou considerando positivo para a minha direita, então se o deslocamento é para a minha esquerda, então ele é negativo. Só isso, é um sistema de referência. Então, em uma dimensão eu uso o eixo X, eu posso usar o eixo Y. Então, caracteriza aqui comigo. No eixo X, eu posso caracterizar 2 na horizontal, eixo X na vertical, eixo Y. Então, você pode ter aqui o seu sistema de referência, o marco zero, ou a origem da posição, por exemplo, para cima, 1, 2, 3. Abaixo da origem, menos 1, menos 2, menos 3, e assim vai. Então, se você está falando em uma dimensão também aqui, ó, em uma dimensão, só que o seu sistema de referência agora não é mais na horizontal, mas é na vertical.
Quando a gente estiver analisando a aceleração gravitacional, observação. Quando eu estiver discutindo a aceleração gravitacional, vai ser um elemento que a gente vai falar em força-peso, tudo. A gente vai falar em aceleração gravitacional. O G da gravidade, que a gente vai falar 9,8 metros por segundo ao quadrado, o que o Christian vai fazer? Como é que ele vai usar o sistema de referência, o eixo X, o eixo Y? Ele vai apontar para baixo positivo. Ele vai fazer o seguinte assim, ó, G positivo para baixo. Então 9,8, ué, Cristina, você não falou que para cima é positivo e a parte para baixo é negativo? Não, você que estabelece o sistema de referência. Você que estabelece. Então eu digo o seguinte, que todo movimento que for na direção Y para baixo, positivo. Então o G da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, positivo para baixo. Se você fala então que, não, eu quero usar o sistema de referência Y normal, então você não vai falar que o G da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Como ele é sempre direcionado para baixo, você tem que falar que ele é menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Olha só o sistema de referência, que legal essa discussão. Então nós estamos falando em referencial. O referencial, você tem que fixar um ponto, fixa um ponto de análise, então isso tem que ficar bem claro, hein? Fixar ponto de análise. Ponto de análise. E sistema de referência, a gente vai utilizar o sistema de coordenadas cartesianas. Mas eu quero fazer uma observação que existe outros sistemas de referência. Existe o sistema de coordenadas, sistemas, e aqui eu vou enumerar alguns. Existe o sistema de coordenadas esféricas, sistema de coordenadas esféricas. Sistema de coordenadas esféricas. Tem um sistema de coordenadas cilíndricas. Sistema de coordenadas cilíndricas. Tem o sistema de coordenadas polares. Coordenadas polares. Olha só que legal. Além do sistema de coordenadas cartesianas, que ele tem essa característica, né, que forma um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, né, entre os três eixos aqui, existem outros sistemas de coordenadas, coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, coordenadas polares. Existe uma série de sistemas de coordenadas aí, viu, pessoal? E existe também os sistemas de conversão. Você converte coordenadas cartesianas em coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas em coordenadas cartesianas, em coordenadas polares. Então, a física ela foi desenvolvendo essas ferramentas em conjunto com a matemática para, às vezes, facilitar fenômenos ou estudo de fenômenos que um determinado sistema de coordenadas ele fica muito difícil de ser analisado. E aí você converte para um sistema de coordenadas cilíndricas, esféricas ou polares, você simplifica a análise, tá ok? Então você precisa de tomar cuidado e verificar que existem outros sistemas de referência, beleza? Então olha só, o sistema de referência, a gente estabeleceu o referencial e o nosso sistema de referência. Agora nós vamos discutir outro conceito importante para a gente discutir cinemática. Um outro conceito importante para a gente discutir cinemática está em descrever, né, ou analisar o comportamento. A gente vai discutir aqui o conceito de partícula. Então aqui, ó, o conceito de partícula ou corpo extenso. Conceito de partícula ou corpo extenso. O que significa isso, Cristo? Significa que tem situações que ele vai falar em deslocamento
falar em movimento, por exemplo, e ele não vai dar a dimensão desse objeto. Uma partícula se desloca, ou um objeto se desloca, ou um objeto em repouso, uma partícula em repouso. O que significa isso? Átomo, elétron, prótons, nêutrons? Não, nada disso. Se você for comparar um elétron com outro elétron, o tamanho do elétron é igual ao tamanho do outro. Então você não pode nem desprezar as dimensões do elétron. Quando a gente fala no conceito de partícula, a gente fala o seguinte: quando a gente fala no conceito de partícula, quando eu utilizo o conceito de partícula, eu estou discutindo com você uma situação em que as dimensões geométricas, a massa daquele objeto é desprezível. Vixe, mas como é que você pode desprezar um elemento? É fácil. Eu falo, por exemplo, de você. Eu falo do meu corpo. O Christian tem uma massa de 90 kg, vamos supor. Pode ser mais, pode ser menos, né? Uma massa de 90 kg. É muito ou é pouco? Ah, é muito. Nossa, cara, você tá gordo pra caramba, né? Mas em relação à cidade de Guaratinguetá, em relação ao estado de São Paulo, em relação ao Brasil, em relação à Terra, o meu corpo pode ser considerado uma partícula. Ah, saquei! Então eu saquei a jogada. Então pode ser um corpo maçudo, igual a massa do seu corpo, Christian. 80 kg. Mas é lógico que quando você está numa cadeira, cuidado, se for uma cadeira de papelão, se for uma cadeira de ferro, se for uma cadeira de madeira, tem que tomar cuidado para sentar, porque pode quebrar. Então não posso mais considerar o corpo do Cristo como uma partícula, mas como o corpo extenso. Agora, em relação à cidade, a massa da quantidade de pessoas que tem na cidade em relação à massa do seu corpo, ou em relação ao estado de São Paulo, ou em relação ao Brasil, ou em relação à América do Sul, ou em relação à América Latina, ou em relação à Terra. Partícula. Ah, tá. Então, olha só. Se é em relação à Terra, então a Terra é o corpo extenso e você é a partícula. Perfeito. Verdade. Agora a Terra, em relação a você, corpo extenso. Você é a partícula. Agora a Terra, em relação ao Sol, 50 vezes maior que a Terra. A Terra em relação ao Sistema Solar. Quantidade de planetas: Júpiter, Saturno, Urano, Marte, Vênus, Mercúrio. Olha só a Terra, muito pequenininha em relação à massa. Né? Se você contabilizar a massa de todos os outros planetas, a Terra é partícula. Em relação à Via Láctea, a Terra, um planeta gigante que a gente acha que é maravilhoso, gigante. É lógico que é maravilhoso, mas analisa só, vem comigo. Analisa, pode ser considerado partícula? Pode. O Sol, em relação à Via Láctea. O Sistema Solar todo, em relação ao Universo, partícula. Então você tem que estar bem ligado nessa questão de partícula e corpo extenso. Corpo extenso. Então, às vezes, eu vou falar do trem. Mas, às vezes, eu uso o trem como partícula. E, às vezes, eu uso o trem como corpo extenso. Então, quando eu falo partícula, as dimensões daquele objeto analisado, as dimensões e a massa daquele objeto utilizado, não interfere no fenômeno que eu estou estudando. Conceito de partícula. Corpo extenso. Corpo extenso, quando você usa aquele objeto ou aquele elemento como corpo extenso, você tem que considerar a geometria e a massa daquele objeto. Perceberam a diferença? Você sentando numa cadeira, e uma cadeira frágil, pode quebrar a cadeira. Então você é um corpo extenso. Não, eu vou sentar num sofá que não vai acontecer nada com ele. Ou eu vou sentar no chão. Em relação à Terra, partícula. Então, quando você entra no carro, você é um corpo extenso, porque dependendo do local você não consegue
sentar, não consegue se fixar. Mas agora, você dentro de um metrô, ou dentro de, né, ou vários carros, né, partícula. Então percebe a diferença de corpo extenso e corpo extenso e partícula? Então você vai estabelecemos o nosso referencial, sistema de referência. Então o referencial, você tem que fixar o ponto para você fazer uma análise de fenômeno físico. Depois, fomos para o sistema de referência, sistema de coordenadas cartesianas, sistema de coordenadas esféricas, polares, assim foi. E agora eu estou discutindo partícula, corpo extenso. E agora eu vou analisar uma outra situação. O que acontece com esse corpo extenso ou essa partícula em um sistema de referência agora? E eu observo que esse objeto está em movimento ou repouso. Movimento ou repouso. Olha só, eu quero caracterizar o conceito. O conceito de movimento e repouso. Como é que eu sei que um objeto está em movimento ou em repouso? Conceito de movimento e repouso. O conceito de movimento barra repouso. Conceito de movimento e repouso. Em um dado sistema de referência, eu observo se teve deslocamento ou não teve deslocamento, mudança de posição. Se ocorreu mudança de posição em relação a um dado sistema de referência, aquele objeto ou aquele corpo extenso está em movimento. Se em um determinado sistema utilizando um determinado referencial aplicado a um sistema de referência, eu observo que não teve mudança de posição em relação ao tempo. Então eu analiso que aquele objeto ou aquele corpo extenso está em repouso. Ah, legal! Aquele apagador está em movimento ou em repouso? Em relação à lousa, ele está em repouso. Em relação ao sol, ele está em movimento. Sacaram a ideia do conceito de movimento e repouso? Você tem que ir conectando as coisas. Vai conectando os fenômenos. Vai conectando os conceitos. Ok? Outro conceito agora que a gente vai estudar. O conceito de trajetória. Trajetória. O pessoal dá o exemplo do esquiador na neve. Você já viu a neve? Você já viu o esqui? Você já viu na televisão. Mas a trajetória é justamente a marca do ponto, né? Você vai percebendo que, olha só, utilizando um sistema de referência, um referencial, adotando um determinado referencial, estabeleceu-se um sistema de referência de coordenadas cartesianas e analisa o que aquele corpo extenso ou partícula está em movimento, porque descreve uma trajetória no seu movimento, tá? A marca do esqui. Eu te dou um exemplo quando você está andando numa pista, numa rua, numa rodovia, na calçada. A trajetória é o caminho que você está se desenvolvendo. Agora, a trajetória não é só o caminho estabelecido, mas é o caminho que pode acontecer. Então você tem a trajetória, e eu costumo dizer que você tem dois tipos de trajetória. A trajetória real e a imaginária. A real é a desenvolvida. A que ocorreu na certeza que depois que você chegou na casa do amigo, ou na casa do seu namorado, da namorada, você vai lembrar todo o caminho, todo o trajeto. E todo o trajeto é a trajetória real.
Agora, você poderia lembrar, oh, nossa, eu programei de passar no posto, na farmácia, no supermercado, eu esqueci. Trajetória imaginária, porque você ia passar em todos esses caminhos para chegar na casa do seu namorado, da sua namorada, ou na sua casa, mas só que eu esqueci, porque a vontade era tanto de encontrar a pessoa, que você falou, nada, eu vou direto, então você estabeleceu o real. Mas o imaginário que você tinha previsto, a trajetória prevista, a imaginária prevista, você não desenvolveu. Mas ela foi pensada. Ela poderia ter sido executada, mas não foi executada. Então, trajetória, ela pode ser realizada ou antes de ser realizada, porque eu já tenho um caminho pré-definido. Eu não posso ter o caminho pré-definido? Lógico que pode. Então, pré-definido é imaginário. Desenvolvido, real. Esses conceitos são muito importantes para você entender os fenômenos físicos. Ok? Deslocamento. O conceito de deslocamento. O conceito de deslocamento. Deixa eu pegar aqui a caneta. Aqui, caneta azul. Deslocamento. Deslocamento. Deslocamento, delta S. Delta S. Deslocamento, delta S. Variação da posição. Variação da posição. Então, deslocamento, delta S, é a variação da posição. Para você identificar que ocorreu variação da posição, você tem que estabelecer a sua referência, o sistema de referência, sistema de coordenadas cartesianas, você estabelecer a relação se é o corpo extenso ou partícula, depois estabeleceu a trajetória, bom, conceito de movimento não foi em repouso, porque ocorreu deslocamento, então mudança de posição em relação ao tempo e a um dado referencial, e a trajetória, se foi retilínea, se foi curvilínea, se ele subiu, se ele desceu, tudo que aconteceu aí, ok? E o deslocamento, delta, agora eu tenho que caracterizar uma coisa interessante com vocês. O delta indica sempre variação. Sempre variação. Aqui se é delta S, o deslocamento, delta S, o delta S, que é o deslocamento, é a mudança de posição. Posição final menos posição inicial. Eu calculo o deslocamento sabendo a posição final e a posição inicial. Ok? Então, não me interessa muito a trajetória. Não, eu não discuto trajetória. Eu quero saber a posição inicial. Eu falo para você que a posição inicial é 5 metros. E a posição final? 10 metros. Qual foi o valor do delta S aqui? Do deslocamento? É você fazer o final menos o inicial. 10 menos 5, 5 metros. Confere ou não? A grandeza física, comprimento, unidade de medida, valor numérico, metros. Poderia ser dado em quilômetros, poderia ser dado em jardas, poderia ser dado em polegadas e assim vai. Outro exemplo, vamos aqui discutir. Posição inicial, 10 metros. Posição final, 5 metros. Quanto é que deu o valor do delta S aqui, do deslocamento? Quanto que deu? Diz para mim agora. Posição final menos inicial, 5 menos 10. 5 menos 10, vai dar menos 5. O que significa esse valor? Em relação a esse valor. Lembra do seu sistema de referência? Positivo para a direita, negativo para a esquerda? Aqui, como eu estou discutindo o deslocamento, ele foi de 5 para 10, no eixo X, positivo para a direita. No eixo X, negativo para a esquerda. Ele estava na posição 10 da minha trajetória, da minha orientação ali da trajetória, e ele veio do 10 metros para os 5 metros. Então ele teve um deslocamento contrário à orientação da trajetória. O que a minha trajetória era assim, ó. Deixa eu estabelecer a minha trajetória aqui com vocês. A minha trajetória, ela tinha assim, ó, posição em metros. 0, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3,
menos 4, menos 5. Ok? Não, é que não tem, eu não estabeleci os pontos aqui, né? Na verdade, essa trajetória tinha que ser assim, né? Só isso aqui. Posição em metros. Aqui o 0. Aqui os 5 metros. Aqui o 10 metros. Só isso. Ele estava na posição, na minha trajetória, ou no meu sistema de referência, nos 5 metros, e se deslocou para 10 metros. Deslocamento positivo. Ele estava na posição 10 metros e voltou na posição inicial, aqui na posição final de 5 metros. Deslocamento negativo. Ele foi deslocamento positivo para a direita, negativo para a esquerda. Ok? Então você precisa de identificar e entender esse tipo de coisa, tá bom? E o último, o penúltimo item, eu vou falar em espaço percorrido e tempo. Eu vou falar em espaço percorrido e tempo. Ok? Espaço percorrido e tempo. Vou falar aqui, ó. Espaço percorrido. Espaço percorrido, eu vou usar a letrinha E minúsculo. E minúsculo. Espaço percorrido. Espaço percorrido. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui com vocês. Marca aqui, marco 0. O Christian vai dar 2 passos para a direita. Para a minha direita. 1, 2 passos. Qual foi o meu deslocamento? Posição inicial e final. A final 2 metros, 2 passos. E a inicial 0. 2 menos 0, 2 passos. De novo. Eu vou dar 2 passos para a minha direita. Aqui eu marco 0. 1, 2 passos. Qual foi o meu deslocamento? 1 passo, final menos inicial. 2 passos, beleza? Agora deixa eu falar uma coisa para você. Qual foi o meu deslocamento? Eu vou dar 2 passos para a minha direita, 2 passos para a minha esquerda. Eu quero deslocamento. 1 passo, 2 passos. 1 passo, 2 passos. Posição final e inicial. Qual foi o meu deslocamento? Qual foi? 0. Posição inicial, posição final. 0 menos 0 dá 0. Cristian, mas eu não sou maluco. Eu vi que você foi e que você voltou. Que você foi e que você voltou. Que você foi e que você voltou. O que você viu não foi o deslocamento. O que você viu foi o espaço percorrido. E qual foi o meu espaço percorrido? 2 passos para a direita mais 2 passos para a esquerda. Você soma só os valores positivos. Eu andei, na verdade, 4 passos. Não foi isso? Então, o espaço percorrido é o desenvolvimento. Eu vou falar deslocamento, você vai confundir. É o desenvolvimento do movimento. Só isso. O espaço percorrido, na verdade, é você somar os intervalos de espaço desenvolvido. Olha lá, desenvolvimento do movimento. É o E1 mais o E2 mais o E3, é a primeira parcela, mais a segunda parcela, mais a terceira parcela, mais a quarta parcela e etc. O que significa essas barrinhas aqui? Módulo. Não importa se é positivo ou negativo, se foi para a direita, se foi para a esquerda, não importa absolutamente nada, é só valores positivos. O exemplo que o Christian deu, o exemplo aqui, ó. Exemplo. 2 passos para a direita, eu quero o espaço percorrido. Só que eu dei 2 passos para a direita. 2 passos para a direita.
direita. E o E2, 2 passos para a esquerda. Esquerda. Só que se você fala que 2 passos para a direita é positivo, 2 passos para a esquerda é negativo. Por isso que deu 0, né, lá no deslocamento. Só que aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou calcular aqui, ó, o E, espaço total, é o meu E1 em módulo, que é só o valor positivo, mais o E2 em módulo. E aqui vai ficar 2 passos para a direita, mais 2 passos para a esquerda. O meu espaço percorrido foi de 4 passos no total. 4 passos no total. Entendeu a diferença de deslocamento e espaço percorrido? Percebeu a diferença? É isso aí, meu amigo. É isso aí, meu amigo. É isso que você precisa prestar atenção na análise do movimento ou a falta dele, hein? Análise do movimento ou a falta dele, ok? Então, muito cuidado, calcule o deslocamento, calcule o espaço percorrido, são duas coisas completamente diferentes. O espaço percorrido vai dar valor negativo? Nunca. O deslocamento deu, você viu que eu mostrei aqui para você. Então, o deslocamento pode dar valor positivo, o espaço percorrido nunca, ok? E o último tema que nós vamos discutir hoje é o tempo. Tempo. A grandeza física mais importante que existe. Tempo. Né? O tempo, Tzinho. Tempo. Tzinho. Tesão, temperatura. Tzinho, tempo. É a grandeza física mais importante, porque tudo que a gente analisa em relação à vida da pessoa, em relação à vida das pessoas, é o tempo. Envelhecimento, você nasce, cresce, se desenvolve e morre. Isso daí é medido no tempo. Né? Então, se você demorou 30 anos para que isso aconteça, 40 anos, 50, 70, 12 anos, 10 anos, pessoas que morrem antes, o tempo, de todos esses elementos que eu discuti com vocês, referencial, você indica um ponto, você marca um ponto. Sistema de referência, você controla. Você vai falar em corpo extenso ou corpo ou partícula. Se você vai falar em trajetória, se você vai falar em sistema de referência, espaço percorrido, deslocamento, não importa. Tudo isso a gente tem controle. A gente não tem controle nesse cara aqui. Então, por isso que quando você mede uma grandeza física em relação ao tempo, você está buscando uma informação que o ser humano não influencia. Enquanto eu estou parado aqui, o tempo está passando. E o presente, passado, presente e futuro está acontecendo. O passado já foi. O presente é a mudança, né? O presente é justamente o ponto entre, é a interface, é a porta, é o portal. O presente é justamente um portal, é um momento entre o passado, que é uma coisa gigantesca, com o futuro, que é uma coisa gigantesca. O presente é só a passagem. O presente é só um portal de passagem de uma certeza que foi passado para uma incerteza que é o futuro. O presente é a interface entre a certeza e a incerteza. Sentiu a força? E o tempo, o ser humano pretende controlar o tempo, mas ainda não temos esse efeito, né? A viagem no tempo seria muito importante. Eu acredito na viagem do tempo. Eu acredito que faremos a viagem do tempo. Se vai ser uma forma se viaja no tempo, mas não vai mudar o passado, porque se você mudar o passado, você muda o presente e aquela viagem do tempo deixa de existir. Entendeu? Então eu acredito que a gente vai ter viagem no tempo para o passado, para o futuro, mas que a gente não vai poder influenciar no futuro porque não tem como saber o que vai acontecer. Se hoje eu não sei o que vai acontecer, eu posso saber o que vai acontecer, mas quando eu voltar, acabo esquecendo o que vai acontecer. Ou eu sei o que vai acontecer, mas eu não tenho como mudar o que vai acontecer.
porque a linha do tempo já está definida. Ok? O sistema de programação, você já está programado. Tudo que você faz do começo ao final da sua vida já está programado. E não foi Deus que quis, e não foi destino, não foi nada disso. Programação, estamos sendo manipulados o tempo todo. Fomos programados para viver aquilo que vivemos. Não existe livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Eu decidi fazer faculdade agora. Não, já estava programado para você fazer faculdade agora. O Cristo está dando essa aula porque foi programado a dar essa aula hoje, nesse dia, nesse horário, nesse momento, e já era. Eu tentei começar essa aula mais cedo, não consegui. E eu não vou fazer essa aula mais tarde, também não vou, porque o momento dela é agora. Entendeu? Eu acredito na teoria da programação. Começa assistindo o filme, eu esqueci o nome do filme do Alan Turing, a teoria da enganação. Teoria da enganação. É isso daí que o filme do Alan Turing. O criador do conceito de computação e de computador. Ele desenvolveu o primeiro computador no mundo para resolver problemas. Assista um filme, tem na internet, está grátis. Alan Turing. Ele é a teoria da enganação. A teoria da enganação. Começa por aí, meu amigo, que você vai ver que tem muita coisa que a gente acredita que existe, mas não existe nada. Ok? E o tempo, o que interessa para nós é a questão da variação do tempo. Variação do tempo. O delta Tzinho. Variação do tempo. Só que a variação do tempo é sempre positiva, hein, meu amigo? Minha amiga? Sempre positivo. Então eu tenho o tempo final e o Cristo coloca F maiúsculo, minúsculo aqui, é F de final, né, meu amigo? E o tempo é T minúsculo, aí não tem outro jeito. Tempo inicial. E a variação de tempo, a variação do tempo é o tempo final menos inicial. Eu estava discutindo com vocês, eu acabei fechando, não fechei essa ideia. Tempo final menos tempo inicial. Então volta lá. O delta é sempre uma variação. Variação da velocidade, variação do tempo, variação da área, variação da aceleração, variação do volume, variação da força, variação do torque, variação do momento linear, variação da pressão, variação da intensidade luminosa, variação da corrente, variação do campo elétrico, variação do campo magnético, variação, tudo que for variação é delta. Ok? Então prestem atenção, analisa direitinho os conceitos fundamentais relacionados à cinemática. Aqui foi toda a análise feita para você começar o estudo da cinemática, a partir de agora. Ok, pessoal? Então eu espero que eu tenha contribuído para que você comece a observar um fenômeno físico e agora várias ferramentas que vão te ajudar nesse processo. Ok, pessoal? Me manda mensagem no chat, entre em contato comigo, por favor. Entre lá no meu canal, por obséquio, que é o Física 4.0. Prof. Christian Paterniani. Entra lá no meu site, entra lá no meu canal no YouTube. Eu estou para montar um site também, ok? Então, Física 4.0, Christian Paterniani. Lá eu criei uma playlist de Física 1 no segundo semestre de 2020. Segundo semestre de 2020. Playlist, que é o Física. Não, playlist é o Física 1, isso, exatamente. É o Física 1. Física 1 é o segundo semestre
de 2020, tá bom? Que é o semestre de vocês. Beleza, então, pessoal? Valeu, então. Até a próxima. Entre em contato no chat, me manda mensagem, sinal de fumaça, sinal de intensidade, luminosidade, som, o que for, fumaça, né? Ou então um oi, dá um grito, dá um berro, a gente vai se comunicar, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu? Abração, até mais!